Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, estamos de olho nessa crise de bancos internacionais que agora atinge o Credit Suisse, né, o banco que aceitou um empréstimo de quase 45 bilhões de dólares nessa madrugada do Banco Central na Suíça. Como é que isso, e se é que isso deve afetar o Brasil? O que disse para você o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no cafezinho? Bem, o ministro Fernando Haddad estava bem tranquilo, sabe? Ele anda tranquilo. Eu conheci o Haddad quando há bastante tempo, né? Quando ele era prefeito, quando ele foi ministro da Educação e tudo, e ele era mais, vamos dizer assim, recolhido, mais sério, assim. E agora ele está leve. Ele parece que está feliz no cargo que ele está ocupando. Isso aí foi uma impressão, evidentemente, só para início de conversa, mas no caso dos bancos, ontem estava todo mundo apavorado, né? Inclusive gente do próprio Ministério da Fazenda ali, preocupado, até onde vai isso, até onde não vai e tal. Mas o Haddad diz o seguinte, eu perguntei para ele, isso pode afetar o Brasil? Né? E ele me respondeu, olha, se ficar desse tamanho que está, não. Ou seja, se ficar do tamanho que está. A expectativa é de que fique, sim. Né? De que fique, sim. Foi uma crise, são crises isoladas, né? Dos dois bancos dos Estados Unidos, principalmente do SVB, né? O Silicon Valley Bank, e também a crise do Credit Suisse lá na Suíça. Foram crises isoladas, mas tem componentes muito semelhantes, segundo o Haddad, ou seja, tem o mesmo fundamento. Quais são esses fundamentos? Segundo o Haddad, é um problema na liquidez dos bancos. Resumindo em bom português, os bancos pegam dinheiro, pegam recursos com juros mais altos do que eles estavam conseguindo emprestar. Então ele pegavam dinheiro com juros altos mais caros e emprestavam com juros mais baixos, portanto mais barato. Essa conta evidentemente não fecha. A segunda questão, que ele não disse, mas que a gente vê claramente na avaliação dos especialistas, é de que teve também má gestão. Aí eu perguntei para ele o óbvio, né? Mas, ministro, o senhor disse, se a crise ficar nesse tamanho, e se a crise não ficar nesse tamanho e se alastrar? Né? O Credit Suisse, ele é um banco suíço. A Suíça não é parte da Europa. A Suíça não é euro, não é gestão euro, é uma gestão franco, né? Tem a sua moeda, manteve a sua moeda, né? E a Suíça despejou essa fortuna inteira que Carolina falou. Mas há aí um temor, e se esse negócio se expande para a Europa, né? Mas o Haddad frisou o que os especialistas também frisam, que é o seguinte, o sistema bancário brasileiro passou por muitos sobressaltos, as 4 crises internacionais do governo Fernando Henrique, no governo Fernando Henrique, depois as crises internas bancárias aqui, a quebra do Bamerindos, depois do Fonte Sindan. Então, por causa desses sacolejos todos, o sistema bancário brasileiro foi se aperfeiçoando, foi criando mecanismos muito sólidos, muito rigorosos de segurança. E aí ele lembrou, inclusive, o PROER, que foi feito no governo Fernando Henrique. Então, o sistema bancário brasileiro, ele está muito mais imune, tem uma regulamentação muito mais sólida do que, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Então, o Haddad está
otimista em relação a isso. Mas, claro, pode não atingir, se for uma coisa maior do que isso, se extrapolar fronteiras e tal, pode não atingir o sistema bancário, mas pode sim ter efeitos em outras áreas no Brasil. E o grande temor, né, a preocupação do governo, mesmo antes disso tudo, é com o desenvolvimento, né, a obsessão do presidente Lula e do Fernando Haddad, de todo mundo, é o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade, inclusive sustentabilidade social. Muito bem, mas nessa conversa também, Eliane, você abordou outro tema da semana, que é uma semana decisiva nesse aspecto, aquele conjunto das novas regras fiscais que está para ser discutido amanhã entre o ministro e o presidente Lula. O que ele contou para você sobre isso? Bem, a minha expectativa é de que ele me desse pelo menos ali uma dica, né, sobre o que vai ser o plano. Mas ele é curioso, né, nós todos, você, Raíssa, Carolina, eu, a gente viu que planos sempre vazam, né, vaza daqui, vaza dali, sempre, qualquer plano em qualquer área. Dessa vez, o Haddad se reúne com todo mundo, faz uma rodada e não está vazando o pulo do gato, a tal criatividade que o Lula disse que o Haddad tem. Ele não me contou o plano, mas ele me deu sinais. Por exemplo, ele me contou que depois de estudarem durante horas e horas e horas e horas, pelo menos quase 30 modelos fiscais dos países pelo mundo afora, depois dele ouvir todos as diferentes visões dentro do próprio governo, gente mais neoliberal, como, por exemplo, a Simone Tebet, ministro do Planejamento, como o vice-presidente ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Ele também ouviu, claro, o pessoal mais ligado ao PT, mais à esquerda, vamos dizer, mais desenvolvimentista. Ele ouviu todo mundo, está todo mundo achando que está bacana. É interessante, porque o Haddad mandou vir o plano do Joe Biden nos Estados Unidos, pegou o plano e, segundo ele, esmiuçou, foi a palavra que ele usou para mim, esmiuçou o plano do Biden de cabo a rabo. E aí tem 2 pontos que eu queria chamar a atenção. Primeiro, o Haddad disse que um foco muito importante do plano do Biden é que ele faz arrecadações, né, impostos diferentes, dependendo do impacto na sustentabilidade ambiental. Então, por exemplo, combustíveis fósseis tem impostos maiores, né? A economia verde tem impostos menores. E isso é um princípio que deve ser importado para o Brasil. A outra questão é que eu perguntei para ele, vem cá, o presidente Lula e sempre diz, e o senhor sempre repete, um refrão, sei lá, uma máxima que é, aspas, orçamento para pobre e imposto para rico. E o Biden, na reforma dele, criou impostos maiores para os mais ricos, para aquele pico da pirâmide, que é a menor população, um número reduzido dos super ricos, mas que vão pagar mais impostos. E aqui no Brasil? Perguntei para ele, porque no Brasil a gente vê o Lula falando de gastos, até muito justos, na área social, por exemplo, gasto, mas ninguém está falando em receita. E a receita, vamos dizer assim, dentro do manual, a receita é via arrecadação, é via impostos.
né? Vai ter aumento de imposto? E aí o ministro Fernando Haddad me disse o seguinte, que não tem nada no plano para aumentar a alíquota, mas que sim para aumentar a base da arrecadação. A gente pode incluir aí, por exemplo, os trabalhadores que trabalham sem carteira assinada e que, portanto, não pagam impostos. Então, eles devem estar estudando com criatividade, como diz o Lula, como esses trabalhadores vão aumentar a base da arrecadação. Além disso, também, os muito ricos, que sempre têm jeitinhos, maneiras e tal, de sem sonegar ilegalmente, dá um jeitinho de reduzir a sua contribuição, digamos assim. Então, acho que o foco vai ser trabalhador sem carteira e os que têm maior renda, que têm bons consultores, assessores, contadores, advogados e que dão um jeito de escapar. Mas isso foi o que ele me disse. Aliás, quando ele disse que não tem previsão de aumentar a alíquota, ele disse que, ao contrário, que o imposto, atenção, isso é importante, que o imposto sobre consumo no Brasil é muito alto e que está na hora de pensar em baixar um pouquinho esse imposto sobre consumo, o tal do IVA. E, além disso, ele lembrou que para aumentar a receita, eles vêm reonerando vários setores. Vêm reonerando produtos como combustíveis, o CARF, o PIS/COFINS, que isso dá mais de 100 bilhões de reais. Bem, o buraco é de mais de 200 bilhões, mas de qualquer jeito já tem mais da metade aí coberta pela reoneração e o governo está quebrando a cabeça para ver como é que cobre esse resto. O fato é que amanhã o presidente Lula se reúne com Haddad e se reúne com os ministros e aí deve ter, ele admite, o Haddad, que pode ter um acerto aqui no número daqui, um percentual dali, um detalhe dali, portanto não necessariamente será anunciado amanhã, mas a coisa está andando e o Lula quer anunciar antes da viagem à China no fim do mês. Aí o último detalhe, eu brinquei com ele, ministro, o senhor já tem vários adversários, o Lula, a Gleice Hoffmann, o PT, o Centrão, né? Como é que o senhor vai fazer para enfrentar o Congresso? Aí ele riu, ele que foi jantar ontem na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, ele riu e disse que está muito bem encaminhado e que essa parte, ele vai participar sim da negociação com o Congresso, mas que isso não é uma negociação dele, e sim de governo, ou seja, vai todo mundo participar e o comandante da negociação será o Lula. É isso. Muito bom. Ficar de olho nessas sinalizações, o que deve ser apresentado assim, né? Possivelmente vai vazar alguma coisinha, mas o que deve ser apresentado amanhã ao presidente Lula. Seguimos com Eliane Cantanhede para falar da expectativa agora do restante do mandato do governador Ibanez Rocha, depois dos ataques de 8 de janeiro. Oi, aconteceu o seguinte, né? A minha aposta era de que o Ibanez Rocha não voltaria, porque essa é a tradição de governador, de prefeito que cai. Eu até cito o exemplo do Wilson Witzel no Rio de Janeiro, do Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Eles saem achando que vão voltar e não voltam nunca mais. Mas eu, apesar de apostar isso, eu, na verdade, botava sempre uma ressalva. Isso vai depender da Celina Leão, a vice-governadora que assumiu o governo. Se ela teria capacidade de ocupar o vácuo, de assumir a liderança na negociação com a Câmara Distrital, assumir a negociação com os outros poderes aqui no DF e assumir também um papel de destaque na mídia, tomar decisões relevantes, e nada disso aconteceu.
o Brasil não ficou sabendo quem era a governadora do DF nesse período. E o Ibanez Rocha, ele é muito bem relacionado, ele tem pontes no Supremo, ele tem pontes nas polícias, ele tem pontes nos demais governos estaduais, ele tem força no MDB, né? O MDB é forte e ele é ligado ao Michel Temer, que tem, enfim, mão firme no MDB. Ou seja, ele teve as condições políticas para voltar. Além disso, eu apurei que o ministro Alexandre de Moraes, que deu a decisão de que ele poderia voltar até antes, né? Porque a previsão é de que a suspensão do mandato dele seria até início de abril. Mas eu apurei que o Alexandre de Moraes consultou a Polícia Federal, consultou o Ministério Público, a PGR, Procuradoria-Geral da República, e há aí uma avaliação, um consenso de que o Ibanez Rocha não oferece mais risco de obstruir as investigações. Ele não estava obstruindo, não tem mais condições de obstruir. Então, ele volta para o governo e aí eu tenho duas observações. Primeiro, apesar dele voltar, ele continua sendo investigado e se ele tentar obstruir ou se tiver algum problema, volta a suspensão. Né? Ele não está totalmente livre. A segunda observação é que, saindo o Ibanez do foco principal, a coisa toda da apuração dos atos terroristas e da omissão, etc., de 8 de janeiro, esse foco passa a ser Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que assumiu a Secretaria de Segurança, responsável pela segurança dos 3 poderes da União. Né? O grande erro do Ibanez, aliás, foi colocar o Anderson Torres lá. Né? Então, esse continua não apenas afastado como preso, e ele, inclusive, vai depor hoje. Hoje a gente pode ter novidades de Anderson Torres e de 8 de janeiro. Eliane, e outro assunto do dia, o Tribunal de Contas da União determinou a devolução daquelas joias da Arábia Saudita pelo ex-presidente Bolsonaro. A gente vai ouvir até um trechinho do que disse ao final da sessão o presidente do TCU, Bruno Dantas. É preciso, de uma vez por todas, separar o público do privado. No caso dessas joias, não há qualquer dúvida de que, pelo valor que tem, elas devem ser incorporadas ao patrimônio público, jamais ao patrimônio particular de qualquer autoridade. E no pacote, né, Eliane, tem que vir também um fuzil e uma pistola, presentes também que ele ganhou. Pois é, ele vai ter que, eu não uso a palavra devolver, né? Ele vai ter que entregar a fortuna, esse estojo que ele recebeu, que também é milionário, o estojo masculino, com caneta de ouro, abotoaduras de ouro, etc. Ele vai ter que entregar em 5 dias para o acervo da União. Além disso, tem aquele outro estojão de 16,5 milhões que foi descoberto e foi, enfim, anunciado ao distinto público brasileiro pelo Estadão, e tudo isso tem que ser anexado ao acervo. Quem sabe, qualquer dia a gente pode passar lá e ver aqueles brilhantes todos, aqueles diamantes todos reluzindo, né, no acervo da União. Mas o fato é o seguinte, o Bolsonaro também continua sendo investigado e tem que se resolver uma questão. Ninguém e nenhum governo dá um presentão de 17 milhões de reais. E a dúvida é, isso era um presente nesse valor, tantos diamantes, ou isso era o pagamento por algum favor ou a famosa propina? O discurso dos Bolsonaros está ficando cada vez mais estreito, eles não têm como explicar isso, né? E agora a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, viajou aos Estados Unidos para se encontrar com o marido, o ex-presidente Bolsonaro, e assim, 10 entre 10 pessoas aqui em Brasília acham que os dois foram acertar uma versão para aquilo tudo.
há alguma versão, tá ficando difícil, né? Cada vez mais.